Operária TV. Nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, estamos começando mais um programa, o seu Jornal da Noite, aqui da Causa Operária TV, o seu canal combativo, revolucionário, a serviço da luta dos trabalhadores. Nosso tema destacado de hoje é notícia agora recente, do começo da noite, demissão no Ministério do Bolsonaro, apresentada como aí o início da reforma ministerial em meio a um imenso balcão de negócios, a um verdadeiro leilão de deputados na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados e também lá no Senado Federal. Nós vamos tratar desse tema, vamos falar do golpe, ou da verdadeira guerra da vacina, que não é a guerra para ver quem vacina o povo primeiro. Na realidade, é a guerra para ver quem fatura mais economicamente, os bilhões que estão envolvidos na questão da vacina, e também é a guerra para ver quem fatura politicamente em cima da desgraça, do sofrimento do povo. Isso, no dia de hoje, o Brasil está completando aí mais de 179 mil mortos, e os políticos aí da burguesia, da direita, da burguesia golpista, encenando uma disputa, uma guerra em torno da vacina, uma guerra de calendários, uma guerra de declarações. Bom, nós vamos falar desse tema. Bom, e tem muito mais aqui na nossa pauta no dia de hoje. Vamos falar mais temas da situação política, da violência contra a população pobre e trabalhadora. Bom, e nós vamos começar por esse tema. Bom, só antes, nós estamos aqui com um probleminha de conexão e a companheira Andréia Trus, que nos acompanha, ela está aqui no meio do caminho, está tentando entrar aqui no programa. A gente atrasou até um pouquinho por conta desse problema na internet, e nós estamos com dificuldade. A gente espera que a gente consiga solucionar aí. A Andréia, ela se parou aí, montou com a gente a pauta, só que a gente não conseguiu, como de costume, e a gente não conseguiu aqui fazer a conexão com ela. Então ela deve estar até nos acompanhando aí. A gente espera que nos próximos minutos a gente resolva para a Andréia poder participar do programa como ela faz costumeiramente aqui às quarta-feiras. Bom, vamos iniciando aqui, mas eu não estou só, estou com muita gente boa aqui que acompanha e participa aqui da nossa transmissão. Queria mandar um abraço para algumas dessas muitas pessoas que estão aqui conosco, o companheiro Luiz Gonzaga Antunes, o Luiz Faria, boa noite aí, a Neide Matar, boa noite para Renata Diniz, para Ângela Dias, para Angelina, para o nosso amigo Ricardo, para o Orlando Júnior, o pessoal que estava agora há pouco assistindo aí a análise sindical, apresentado hoje pela companheira Lília Miranda e pelo companheiro Tiago, o programa tratando aí da campanha da luta contra as demissões e o desemprego. Então você que estava nos acompanhando aí, e você que está chegando agora também, a gente pede aí o seu apoio para você compartilhar o link do nosso programa, espalhar doidado aí nas redes sociais, por todos os lugares aí onde você transita, na internet, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, Telegram, Twitter, etc, etc. Boa noite aí para o Marcelo, para a nossa amiga Maria Ângela Abducci, para o Sou Eu, o Jazão Guaraneche. Há muito tempo eu não ouvia por aqui. Seja muito bem-vindo, estávamos sentindo a sua falta. A companheira Adriana, e a todos vocês e a muitos outros que já estão conosco aqui, obrigado aí pela participação, pela audiência, nos ajudem compartilhando, e você sabe, nós, para sustentar essa programação 24 horas no ar, esse canal combativo, independente, sem rabo preso com os capitalistas, nós precisamos muito da sua contribuição. Então faça aí como os amigos que têm o nome em verde, que são membros aqui do nosso canal. Se você ainda não é membro, faça a sua assinatura, fique membro do canal Causa Operária TV, e sendo membro ou não, você pode dar aqui a sua contribuição instantânea, apertando aqui no cifrãozinho
logo abaixo da área de conversa e mandando aí o seu superchat, mandando a sua figurinha, mandando o seu sticker ou contribuindo na vaquinha da Causa Operária TV. Pois bem, vamos lá para a nossa pauta. A gente começou mais tarde um pouquinho por problemas aqui nossos de conexão, mas vamos ver se a gente cumpre aqui temas importantes na nossa pauta. Bom, vamos começar destacando aí o caso que nós abordamos aqui no começo da semana, né, do assassinato ocorrido no final da semana passada das meninas, das crianças, né, da Emily e da Rebeca, que foram mortas, segundo afirmação de familiares, vizinhos, por policiais que passaram atirando no bairro, lá em Duque de Caxias. Bom, e a polícia encontrou fragmento de bala no corpo de uma das meninas, né? A polícia informou no dia de hoje que encontrou um fragmento de bala de fuzil, né, no corpo de uma das meninas. É bom lembrar, né, que as meninas tinham 4 e 7 anos, está aí uma das crianças ao lado do pai, né? E, bom, essa morte, como mostra aí a imagem, tem a imagem aí com uma dúzia de crianças, né, mortas no Rio de Janeiro só nesse ano, né, por tiros da polícia, né? As chamadas balas perdidas, que, como a gente vem destacando aqui, não são balas perdidas, mas são balas que têm um destino certo. É a população pobre, trabalhadora, inclusive crianças, né, que morrem nesses tiroteios, com a invasão da polícia nas comunidades operárias, né, como se estivessem, e de fato eles estão, numa verdadeira guerra contra a população trabalhadora. Né, uma guerra que só no ano passado, né, a gente repete sempre esse dado, 6.357 mortos. Bom, e aí toda a conversa fiada, né, a tentativa de negar, né, que não houve... teve até a conversa, inclusive, de que os policiais entregaram as armas para fazer um confronto. Agora, todo mundo sabe também que nos tiroteios nos bairros operários, a polícia não usa as armas oficiais, né? Que tem o costume useiro e viseiro da polícia de ter 2, 3 tipos de armas diferentes. Uma arma que é aquela separada lá para ser apresentada quando há esse tipo de teste. E tem a arma efetiva, aquela que dispara, que mata, que fuzila, que executa, né, pobres trabalhadores, em sua maioria jovens, e também, como nós estamos mostrando aí, inúmeras crianças. Né? Nós destacamos aqui, por exemplo, o depoimento da avó, né, de uma das meninas, a dona Lídia Silva dos Santos, né? Na realidade, a avó das duas meninas, elas eram primas, né? Que relatou que no momento, palavras dela, né? No momento do crime, eu desci do ônibus, entrei na minha rua, vi a Blazer parada, a Blazer da polícia, atirando para a minha rua, e aí que eu fui de novo olhar e eu vi a Emily, gente, era a Emily mesmo, e a minha neta estava lá no chão. Infelizmente, perdi as duas meninas. Né? Esse é o depoimento, e hoje, bom, daí vai a polícia uma série de afirmações tentando negar aquilo que está mais do que evidente nessa situação. Bom, nós vamos voltar a esse tema da violência policial, né, ao longo desse programa com outras informações, mas evidentemente aqui esse caso, né, mostra muito claramente a necessidade de uma mobilização real, efetiva, né, pela dissolução dessa máquina de guerra contra a população trabalhadora, que é a polícia militar. Bom, vamos seguindo em frente na nossa pauta. Né? Hoje nós vamos entremear aqui temas da pauta política, né, com temas da violência, da situação da Covid, né, os acontecimentos que ganharam destaque nesse dia. Bom, um tema que ganhou muito destaque na própria imprensa capitalista de hoje é o início declarado, digamos assim, público, depois da decisão do STF no começo da semana, de proibir a reeleição
na Câmara dos Deputados e no Senado, né, o anúncio oficial da abertura da temporada de disputa pelo comando dessas duas casas legislativas. Né, disputa que acontece num momento fundamental em que as grandes forças políticas da direita, que comandam o Congresso Nacional, estão procurando aí situar suas peças em torno aí da disputa presidencial de 2022, que é disso, obviamente, que se trata. Né? Nós tivemos as eleições municipais e toda a fraude, todo o processo das eleições. O que estava em jogo, principalmente, era a preparação para as eleições de 2022. Né? Nós tivemos aí na semana passada todos os ataques que já tinham se verificado durante a campanha eleitoral e que se intensificaram contra a direção do PT e contra o ex-presidente Lula, obviamente visando as eleições de 2022. E agora nós temos uma disputa na Câmara dos Deputados, que obviamente está intrinsecamente ligado também a essa disputa, né? A quem comanda alguns dos aparelhos fundamentais do regime político, como é o caso da Câmara e do Senado Federal, em relação a essa disputa. Pois bem, o destaque de hoje é a, a corrida atrás da esquerda, né? Já que as bancadas dos partidos dos partidos esquerda totalizam 132 dos 513 deputados. Né? Embora seja uma minoria incapaz de garantir aí a vitória da esquerda, mesmo que ela estivesse unificada em torno de uma candidatura única, né? Essa esquerda ela é um peso decisivo diante de uma eleição que tende a ser acirrada entre, né, as duas principais alas em disputa do comando das casas legislativas, né, principalmente, né, os setores chamados ditos setores bolsonaristas, em aliança com setores do Centrão, é bom que se diga, né, não é só o bolsonarismo sangue puro, raiz, né, não são os parlamentares simplesmente, mas nós estamos vendo, nós vamos tratar desse assunto hoje, que o próprio bolsonarismo está procurando, como já fez na eleição, arregimentar forças políticas. Né? E nessa disputa, o governo aparece com um candidato, né? O deputado Arthur Lira, né? que é deputado pelo PP de Alagoas, né? Aparece na disputa como um candidato claramente identificado com o governo, com o apoio do Bolsonaro, mas que vem procurando aí fazer articulações junto também a setores da bancada da esquerda. Né? Então, tem imagens aí da bancada da esquerda. Bom, o próprio João Lira e outros setores declararam: opa, Andréia já está entre nós, hein? Foi resolvido aí o problema da maldita internet que estava nos travando. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos e a todas. Cheguei. Tá meio. Parece, eu não sei se a minha imagem está meio turva ainda, né? Mas eu acho que vai normalizar. Beleza. Mas na transmissão tá ok. É só o probleminha interno aqui, justamente problemas da internet. A minha também tá turva. Bom, mas só antes de passar para a Andréia daqui a pouquinho, queria destacar essa disputa na Câmara, né? A esquerda sendo aí muito cortejada, né? E obviamente que é um jogo para procurar, mais uma vez, como a gente viu nas eleições, usar a esquerda para os interesses, para os propósitos da própria direita. Né? O próprio bolsonarismo indo atrás da esquerda, todo mundo interessado, na realidade, na divisão dessa esquerda. Né? Se comenta que a divisão, nesse momento, está entre os setores que propugnam o lançamento de uma candidatura própria da esquerda, ainda que fosse para marcar posição, e os setores que, como já vem inclusive adotando essa política nos últimos anos, que procuram utilizar a disputa entre o bolsonarismo, por um lado, e setores do Centrão, e a direita tradicional, o DEM, o MDB, o PSDB, articulado por outro lado, para tirar proveito e negociar cargos, né, junto com essa direita na mesa da Câmara e do Senado. Né?
Bom, à frente do bloco, desse bloco do DEM, aparece aí o deputado Rodrigo Maia, né, ele que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, que então não poderá concorrer a um quarto mandato. Né? Veja que havia a maior campanha por parte dos direitistas que o Evo Morales, que absurdo, ele ia ser candidato, né, pela quarta vez. Né? Então, a ditadura, o Toninho, pessoal. Oi. estão falando que está travado. Dá uma olhada no chat. Opa, é bom o aviso aí, vamos ver. Produção, ajuda a olhar lá, que tem anúncio de que travou. Ó, o pessoal está dizendo que travou. Então, nós voltamos aí, pessoal. Veja pra gente se voltou a ficar ok aí. Vocês mandam uma mensagem pra gente dizendo se destravou, tá ok? Se ficou tudo ok, se voltou aí a funcionar Eu estou vendo direitinho. pelo YouTube e não destravou, não, Toninho. Opa, então Este é um resultado de YouTube. o pessoal, ó, voltou. A Maria Agora Ângela sim, está dizendo que voltou. 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 Beleza. Voltamos. Voltou. Então, voltamos, eu e a Andréia por aqui. Então, só concluir, né, a disputa, no meio dessa disputa, a gente é bom lembrar que nos últimos anos, setores da direita no interior da esquerda, liderados, por exemplo, pelo PCdoB, pelo PDT, setores da direita do PT, se articularam para eleger o próprio Rodrigo Maia, né? Ele que comandou aí a aprovação de tudo que você possa imaginar de horrível contra os trabalhadores, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência. Bom, e agora está aí as articulações e a esquerda, sem ter uma posição independente. Né? Nesse momento, o próprio PSOL fala de lançar um candidato, mas diz que não vai ser o Freixo, porque na última eleição o Freixo lançou candidato, não para unificar a esquerda, mas para, na época, fazer promoção da sua própria candidatura a prefeito do Rio, a pré-candidatura. Candidatura que ele desistiu depois para favorecer o Eduardo Paes. Agora, né, nós temos aí toda essa negociação e a esquerda, a maioria da esquerda, metida numa sinuca, né, que não é apontar, o único caminho seria apontar uma mobilização, uma candidatura independente, denunciar essa política, denunciar a fraude, né, e o esquema que está se organizando. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo, e nós vamos ver aí dias de intenso balcão de negócio. E daqui a pouco nós vamos falar disso, porque essa situação, essa disputa já levou hoje, inclusive, à demissão de ministro no governo Bolsonaro. Mas a gente volta daqui a pouquinho nesse tema. Bom, e por falar em negociação, né, o presidente do DEM declarou aberta aí a temporada de negociação em busca de quem vai ser o João Biden da política nacional. Então, parece, André vai contar para a gente aí, parece que ele está falando com Deus e com o mundo, não é isso, André? Pois é, Toninho, o negócio é assim, 2022 já está na jogada, né? E aí, a direita, né, na verdade, né, como eles falaram, independente do que a mídia tradicional tem colocado, né, que é é a nova direita, um novo centro, um novo centrão, né, é a velha direita, né, aquela velha direita bem conhecida, né, que é o DEM, na verdade, ali compondo com o PSDB, né? Então, no momento o DEM fala que não, faz um namoro com o Luciano Huck. Imagina o que a gente precisa para a presidência, né? Um Luciano Huck. Então, o que tem é isso. Ele elogia Ciro, elogia Huck, mas efetivamente ele está tirando para todos os lados, né, Toninho? Eu não duvido eu sinceramente não duvido que possa vir uma chapa DEM-PSDB, né? Sei lá, Mandetta e Dória, né? Uma chapa assim que relembre, né, o coronavírus, né, como uma forma de propaganda mais rápida. Mas efetivamente o que você tem ali é o DEM tentando compor politicamente, né, um candidato para 2022. No domingo, né, ele concedeu uma entrevista num desses jornais golpistas, e ali ele falou que o Luciano Huck era um possível candidato à presidência da República, mas eu acredito que o DEM não vai atirar um candidato que não tenha ali uma base partidária, uma base política mais efetiva.
Não sei se ele tem, né? Ele poderia tentar ter algum nome ali dentro. Eu acho que o Mandetta é um nome que ele poderia tentar. Rodrigo Maia é outro, que eu acho que é muito mais possível, né? De repente, cabeçar uma chapa com Dória. Não é à toa, né, Toninho, que o ministro do STF, o atual, né, que foi é Cássio Nunes, né? Eu esqueci o nome dele, acho que é Cássio Nunes. O que foi agora, né, o último que entrou do Bolsonaro, ele queria empatar, né? Na verdade, ele queria que mantivesse a reeleição do Alcolumbre e tirava do Maia. Então, você percebe o medo do DEM ali compor uma chapa política. Então, acho que o ponto central é esse. Então, o DEM, para mim, ele está fazendo ali um jogo para tentar compreender como é que vai fechar, né, sobretudo os grandes partidos da direita para 2022, mas eu acho que não, eles não vão colocar ali uma candidatura nova do tipo Huck, não. Eu acho que ele vai colocar alguém que já tem efetivamente um papel nesse golpe mais efetivo, como o Maia, não é? Ou encabeçando uma chave, ou sendo vice do Dória, mas eu vejo ali um PSDB e DEM unidos, como eles fizeram, né? Como foi feito com o Fernando Henrique em 1994. A gente não pode esquecer disso. Né? PFL é DEM. Então, eu acho que é um pouco isso. Mas, na verdade, é uma tentativa de se organizar. O Ciro, né? Ciro. Quem que é Ciro, né, Toninho? Quem que é Ciro? O Ciro só serve para, né, de certa maneira, tirar, né, tentar tirar, né, votos da esquerda e compor ali uma saída política, mas efetivamente eu acho que o Ciro não tem peso nenhum aí nessa história. Ok, Andréia, vamos agradecer aqui aos nossos amigos que estão participando aqui no nosso chat, né, e destacando aqui o companheiro Ernesto Abdala Filho, que mandou aí a sua contribuição, muito obrigado, e é um exemplo para vocês seguirem aí, contribuam, né, para fortalecer aqui o nosso canal, mandem seu superchat, sua figurinha, mandem a sua contribuição, porque nós precisamos muito dela. Bom, indo em frente na nossa pauta, destacar aqui rapidamente um episódio que com certeza amanhã vai ser muito comentado, né? Porque amanhã nós temos 2 programas aqui importantes. É o dia do Zona do Agrião, às 18 horas, e às 19 horas tem Tição, programa de preto. Né? E esse problema aqui é um problema que tem a ver com esporte e tem a ver com racismo. Né? No dia de ontem, e ganhou destaque na imprensa no mundo todo hoje, a reação liderada pelo Neymar, né, num jogo que foi paralisado diante da acusação de racismo, do ato racista de um árbitro na partida da Champions League. Né? O quarto acusado no jogo entre o PSB e o Istambul. Başakşehir, eu não sei exatamente o nome, porque o meu turco não está muito desenvolvido e eu não acompanhei aí o noticiário esportivo do dia. Mas o fato é que a partida, sob a liderança do do Neymar e de outros, acabou sendo suspensa, né? E foi reiniciada hoje, quando a partida que não tinha um caráter decisivo, porque o time de Istambul estava já eliminado e o PSG classificado para a próxima fase. A partida continuou hoje, a partir do momento que ela foi encerrada, né, e o PSG goleou com 3 gols do Neymar, né, fez 5 gols no total. Mas o fato importante não é o informe esportivo, né, mas o destaque foi o seguinte: o Neymar, né, ele, para mostrar o caráter de perseguição que a gente denuncia aqui no nosso canal ao futebol brasileiro, ele foi sistematicamente acusado por todo tipo de acusação por parte da direita, né, e da esquerda. Né, por exemplo, a direita, que está pegando carona na moda do suposto combate ao racismo, né, dava argumentos e a direita e a esquerda repetia, a esquerda identitária, de que o Neymar, o problema é que ele não defende nenhuma causa do negro. Bom, bastou o Neymar, né, se liderar aí a revolta dos jogadores contra a atitude racista do árbitro, e aí a campanha da direita hoje foi que o Neymar estava querendo aparecer. Ele só queria curtidas, era likes, né, que não é que ele estava defendendo
nada. Quer dizer, o Neymar é assim, preso por ter cão, preso por não ter cão. Né? Então teve... hoje, por exemplo, setores da imprensa direitista disseram que o Neymar, que um dia disse que não era preto, agora virou líder antirracismo. Né? O fato é o seguinte, se é o Neymar, não adianta. Né? Se ele for apresentado, se alguém acusa ele, de imediato já dão ele como condenado, né? Porque é a campanha da direita, ele que é o melhor jogador do mundo na atualidade, né? Sem sombra de dúvida, e que fica claro que é um problema de perseguição ao próprio Neymar, né? Por essa qualidade como representante que ele é do futebol brasileiro. E também, veja só, procuraram deixar de lado o episódio racista, né? O episódio em si foi... Muitos setores da direita e da esquerda deixaram de lado para atacar o Neymar, que justamente liderou com outros jogadores o repúdio. A primeira vez que isso acontece, que uma partida é suspensa por decisão, por iniciativa dos próprios jogadores, né? E o Neymar, que teve um papel importante nisso aí, acabou sendo atacado. Bom, se você quiser debater o assunto, saber mais, entrar na polêmica, participe amanhã, então. Assista ao nosso programa na Zona do Agrião, às 18 horas e às 19, né, Tição, programa de preto. Com certeza esse tema vai estar em destaque. Bom, para falar de mais um caso que mostra muito bem claramente o racismo e a falta de qualquer comprometimento social, o Ministério da Saúde excluiu os presídios, né, da lista de prioridades para a vacinação. Isso, apesar do alto risco, né, André, que tem aí de contaminação, que todo mundo sabe como é que é o sistema prisional brasileiro. Vai lá, com você. Pois é, Toninho. Na verdade, eu acho que o ponto crucial para a gente compreender essa retirada, né, do Ministério da Saúde, sobretudo porque você tirar da lista, né, de prioridades para a vacinação da Covid os presidiários, mostra muito o que você pensa, primeiro, com relação à saúde pública, e segundo, como, no geral, né, você pensar a situação né, da segurança da saúde com relação aos grupos mais suscetíveis, né? Então, na verdade, o que acontece? É mais um retrocesso. Agora, o ponto central, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, Toninho, é uma forma de começar a cortar e quebrar o SUS por dentro. Eu acho que é um pouco por aí. Né? Na verdade, você tem ali uma tentativa de diversas formas. Né? Primeiro, já tiraram, né, tiraram agora, né, a lista dos presidiários, tiraram também a lista na testagem, desculpa, medicamentos, né, que eram para doenças com HIV e hepatite. Quer dizer, ele já tem ali por detrás, já corroendo o sistema público de saúde. Na verdade, então, o que a gente tem é isso, é mais um retrocesso do Ministério da Saúde, aquele Ministério da Saúde que não tem um médico, né, nenhum técnico, né, do cargo, mas sim, né, eu acho que é isso importante a gente colocar, né, que são militares, que são pessoas que não tinham condições, não tinham ali nenhum tipo de conhecimento para lidar com uma questão básica. Eu acho que a gente tem que começar a desconstruir essa falsa ideia que os militares colocaram lá atrás, né, quando acabou a ditadura militar, de que eles vieram para consertar o país, o mundo, né, o país, sobretudo, com relação da ditadura militar. Né? Eles voltam para esse governo e agora eles mostram exatamente a ineficácia lá atrás, agora, né, Toninho? Porque são cargos técnicos, não tem ali, desculpa, são cargos políticos, não tem um cargo técnico, e ali a perspectiva, então, é essa, né? Tirar não há nenhuma explicação para essa decisão. O Ministério da Saúde definiu que os que seriam os primeiros da fila, né, no plano de vacinação, previstos em 4 etapas. Na quarta-feira, eles, né, incluíram, né, houve até um manifesto, na verdade, né, assinado pelos ex-ministros da Saúde, que incluíram, né, o desgoverno brasileiro, e aí acabaram, né, denunciando o Jair Bolsonaro e o Pazuello, porque é um absurdo, né, Toninho? Um absurdo. No mínimo, é um crime. É um crime. Porque é um crime de saúde pública. É um crime de saúde pública. Uma coisa a pessoa está na cadeia, na prisão, né, na detenção, seja eu no sistema carcerário, para cumprir né, deveria sair dali recuperado. Outra coisa é você dar um atestado de óbito, né? Que é o que eles estão fazendo.
É a necropolítica, né? É isso aí. Bom, a notícia do dia hoje, da noite, né? O destaque aí na imprensa capitalista, na imprensa golpista, é a demissão do Ministério do Turismo, né? Pelo governo Bolsonaro, né? A demissão operada aí agora à noite pelo presidente da República, né? O, o, o fato tinha sido adiantado, né? Porque esse é o governo das fofocas, é o governo do improviso, né? Então, a demissão já tinha a saída do Marcelo Álvaro Antônio, que era o ministro, ela ainda não tinha sido oficializada, mas ela já estava circulando nas redes sociais, né? E o próprio. Bom, e aí o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, se antecipou ao governo e anunciou nas redes sociais que o Gilson Machado, né, que era o presidente da Embratur, passaria a ocupar aí o ministério. Você tem a imagem do ex-ministro que foi mostrada aí pela produção, agora está aí, o presidente da Embratur. Bom, o Ministério do Turismo, todo mundo sabe que é um ministério muito, muito secundário por conta dos poucos recursos que tem, apesar da importância que tem o turismo no país, mesmo do ponto de vista econômico, né? Mas todo mundo rapidamente começou a apontar que a demissão e a substituição ela é provisória, né? O que o governo Bolsonaro está indicando com isso aí, está mandando um recado aí para os parlamentares que está aberta a temporada de reforma ministerial, né? A reforma ministerial é apontada para acontecer aí até fevereiro, justamente quando, por coincidência, Andréia, haveria a eleição da presidência da Câmara e do Senado, né? E o que o governo está sinalizando é o seguinte: vamos negociar, né? Então está aberto o balcão de negócios, né? O balcão de compra e venda de deputados, né? Obviamente, em questão aí a nomeação de ministros, assessores de alto escalão, né? Verbas parlamentares, tudo vai estar em disputa, obviamente diante da importância do comando da Câmara dos Deputados e do Senado, né? Justamente no período legislativo que vai anteceder as eleições presidenciais de 2022. Por exemplo, é bom lembrar, né, que o Rodrigo Maia, que agora se insinua como se fosse um candidato de oposição momentânea ao bolsonarismo, mas ele está ali debaixo daquela pança gorda dele, ele está sentado em cima de nada mais, nada menos do que mais de 50 pedidos de impeachment, processos de abertura de processo de impeachment, né, que se ele fosse de fato um elemento de oposição ao bolsonarismo, ele podia iniciar lá, liberar, né, para que fosse aberto como uma forma de pressão sobre o governo, mas obviamente, né, não é disso que se trata, é a busca, né, dos setores dessas grandes máquinas políticas, como a gente viu nas eleições municipais, né, de se posicionarem, de assumirem postos centrais, preparando a disputa de 2022, que, como a Andréia destacou, é o que está em questão já desde agora. Então, a demissão aí do ministro do Turismo, né, tem a ver diretamente com esse problema, não tem nada a ver com os interesses, né, nenhum da população, assim como a própria eleição na Câmara dos Deputados, entre os dois lados em disputa, né, ninguém representa o interesse da população. Logicamente que nós vamos ver rapidamente aí algum setor da esquerda dizendo, não, tem que apoiar esse setor aí que é mais democrático. Bom, o resultado desses setores democráticos nós vamos ver agora no próximo ponto, né, que é a situação da Covid, né, porque a gente viu isso aí ao longo dos últimos meses, a gente viu esses setores, né, encenando aí uma disputa pública. Nós vemos essa disputa agora muito claramente na questão da vacina, mas na hora H, né, o resultado é esse que a Andréia vai falar para a gente agora, que quem paga a conta é o povo, né, e está pagando aí de maneira muito pesada com o resultado de número de mortos que nós temos nesse momento. Vai lá, Andréia.
Pois é, Toninho, a situação é caótica, né? O Brasil registra 848 óbitos por Covid, um registro maior, né, em 24 horas desde o dia 12 de novembro, né? Toninho, a gente tem uma desinformação tremenda com relação a esses números, né? Eu acho que isso que é mais assustador, né? É um tipo de informação tão rasa, né, que o Ministério da Saúde nos traz, que a gente até desconfia até mesmo desses números, né? Mas, enfim. Então, ele registrou 848 novos óbitos causados pela Covid, o registro, né, desse maior número em 24 horas desde o dia 12 de novembro. Lembrando que esse registro de 12 de novembro também a gente pode levar em consideração que tinha algum tipo de manipulação, eu acho que esse número é até um pouco maior. Além disso, os 21 estados mais do Distrito Federal, né, tiveram uma aceleração média dessas mortes, e o maior número desse início de cálculo, né, que foi pelo aquele consórcio da imprensa, né, que fez a partir do momento que saiu o ministro. Qual deles, né, Toninho? Foram tantos ministros, eu acho que foi o ministro morto-vivo, né? Esqueci o nome dele, aquele que era um morto-vivo. Foi tão rápido e tão morto que a gente nem lembra. Não deu nem tempo, mas é um morto-vivo. Morto-vivo ficou, eu acho que todo mundo vai saber. Mas, enfim. Olha só, então foram em média 643 óbitos nos últimos 7 dias, uma variação de mais ou menos 34%, em comparação aos últimos 14 dias. O problema central é que há 6 dias em alta, o país se aproxima a registrar 700 mortes por semana. Não é? Nesse momento, nós já não temos, né, nenhum tipo né, já foram tirados os hospitais de campanha, já abriram, né, uma coisa que a gente não leva em consideração, Toninho, é que quando eles flexibilizaram, por exemplo, muitas questões, muitos atendimentos médicos com relação a doenças, né, efetivas, doenças importantes, voltaram a ser atendidos. E que agora vão ter que. Então, agora o sistema está completamente dançado, porque tem esses, né? Então, assim, pessoas que eram doentes, com câncer, que fazem tratamentos, enfim, voltaram. Né? Nesse momento teve um aumento, cai o número também, né? Eles tiraram os hospitais de campanha, quer dizer, se você precisar de emergência nesses hospitais de campanha, hoje você não tem. Né? O número vai piorar ainda mais, né? Levando em consideração as festas de final do ano, levando em consideração a própria forma como eles lidam com o coronavírus, né? Agora só apontando, né, a vacina como a única solução. E a gente está numa situação assustadora. Ao todo, o país registrou 179.032 óbitos causados pela doença desde o início da pandemia, 54.203 diagnósticos positivos para o coronavírus em todo o país de ontem para hoje, e desde o começo da pandemia, os casos de doença subiu 6.730.118 casos. Toninho, o Ministério da Saúde, por outro lado, registrou 836 novas mortes provocadas pelo Covid, elevando esse número, né, também. E de ontem para hoje, então, assim, o número é um pouco menor, eles tentam ali, né, manter ali uma média. Na verdade, acho que eles tentam manter uma grande confusão, né, para a gente não ter muita noção desses números ao certo. 21 estados e o DF têm a maior alta média, então, ao todo foram 21 estados, mais do Distrito Federal, seguem com essa aceleração, né, 3 estados se mantêm estáveis e desde julho, né, na verdade, esse número maior de altas desde julho. As regiões, né, que têm apenas o norte com estabilidade, as demais, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, têm aceleração. Olha, Toninho, a situação é caótica, né? É caótica. Enquanto isso, eles ficam, não sei se você chegou agora, né, antes de começar um pouco o programa, eu estava assistindo a CNN, e o desespero do governo Bolsonaro é tão grande que eles vão arrumar uma vacina até dezembro. Então, o plano de vacinação que não tinha vai ter para a semana que vem. Né? Esse plano que não existia, eles arrumaram agora um. Segundo o meu companheiro, ele falou que ele vai pegar no Google algum plano de vacinação que tem por aí, vai copiar e colar, é bem possível, inclusive. E agora, já falou que está tentando ao máximo para que em dezembro já tenha a vacina. Dezembro é agora. Então, imagina, se a vacina era para que 2 meses, ele vai querer agora para competir com o Dória. Então é isso que a gente tem, né? A gente está assim, na mão de 2 insanos, né? E enquanto isso, um monte de gente morrendo. É isso, André. Importante esse destaque, que é uma guerra que não tem nada a ver, não é uma disputa para ver quem faz mais rápido para atender a população. É uma encenação. O próprio plano anunciado pelo Dória
só para jogar areia nos olhos da população, né? É bom que se diga que é um plano que não tem base real, não tem vacina aprovada, né? E aí se estabeleceu uma disputa no dia de ontem. Vocês estão vendo aí imagens da reunião entre o ministro da Saúde e o Dória, né? E depois dessa, inclusive, encenaçãozinha de disputa, de novo, atrito entre o Dória e o Pazuello, né? Ao longo da reunião, o Pazuello anunciou, como a Andréia destacou aí, que vai arrumar um plano para começar a vacina, né? O esquema seguinte: a vacina pode ser qualquer coisa, né? Vamos pegar, não só, de repente vão pegar aquela vacina que estava sendo vendida lá no Rio de Janeiro, né? Aquela que era falsa, né? Que já estavam vendendo lá numa farmácia no Rio de Janeiro, e vão sair por aí vacinando a população, que é só para fingir, né? O plano do Dória é uma mentira, né? Na realidade é começar a vacinação. Ele anunciou um plano para janeiro. Em janeiro é só para vacinar quem tem mais de 150 anos, né? E for trabalhador da saúde. É tudo enrolação, né? Até o final de março, ninguém com menos de 65 anos seria vacinado. Quer dizer, não é um plano de verdade, né? De maneira pública, todo mundo fala pelos jornais que uma vacinação efetiva só com esses planos aí, fajutos que estão sendo apresentados, só aconteceria no segundo semestre, né? E aí nós vimos no começo da semana que mesmo assim o governo voltou a falar de voltar às aulas em março, mesmo sem vacinação, né? Quer dizer, a política é para... primeiro, a gente tem que ter claro que é a disputa política, que foi destacada aí pela Andréia, a disputa econômica, né? Porque a vacina não é de graça, a vacina, elas vão ser todas elas pagas. Então, o preço médio de cada vacina hoje, porque tem vacinas de mais baratas e mais caras, né? Mas vamos considerando um preço médio de R$50, nós estamos falando aí, em termos de produção de vacinas, mais de 10 bilhões de doses da vacina. Quer dizer, é grana, vamos multiplicar aí, 10 bilhões de vacina, né? Para vezes 50, nós temos aí coisa de 500 bilhões. Quer dizer, é isso que está em questão principalmente. E aí, secundariamente, obviamente, como parte desse jogo, a disputa política, né? O João Dória, que é um cínico, quanto mais, né? Se veste de varredor de rua. Agora ele tá vestindo o personagem, está incorporado o personagem de vacinador oficial do Brasil, né? É o homem preocupado com a vacina. Ele que é do estado onde mais morreu gente, onde tem menos atendimento, o estado mais rico do país, agora ele é o cretino que finge que está preocupado com a saúde da população, né? Para lucrar política e economicamente favorecer, sabe lá quem está interessado em toda essa jogada. Assim como a gente vê a cínica Rede Globo, por exemplo, pressionando que o Bolsonaro tem que comprar a vacina da Pfizer. Tem que comprar. Não tem importância que é mais cara e que já está dando problema, daqui a pouquinho nós vamos falar, né? Está dando problemas lá na Inglaterra. Pô, mas por que não comprar? Se é mais cara e a Pfizer e a BioNTech vão ganhar muito dinheiro, compra logo. Mesmo que a vacina tenha que ser congelada a 70 graus negativos, né? E aí a gente já sabe o que vai acontecer no Brasil. Daqui a pouco vai aparecer o cara na praia com a vacina no saquinho com gelo. Compre aqui comigo, compre aqui, até na saída do metrô. Olha a vacina, né? A menos 70 graus, é um vale tudo, né? E aí vão dizer que aquele cara lá é malandro, é cretino. Não, os verdadeiros malandros e cretinos são esses aí que estão comandando essa campanha para enganar a população, né? Inclusive eles querem falar de vacina porque eles não querem falar que tem 179 mil mortos, como a Andréa relatou agora há pouco. E que até o final do ano nós vamos ter 200 mil mortos. Os jornais agora é assim, é desse tamanho, letras garrafais a vacina, e você tem que procurar, para você achar informação sobre o número de mortos, nossa, você tem que procurar lá escondido, né? Porque é para falar bastante de vacina, para o pessoal esquecer que esses desgraçados estão matando o povo brasileiro sem atendimento, como a Andréa destacou, e sem vacina, porque não tem vacina nenhuma aprovada por enquanto. Bom, só antes de seguir na pauta, travou aqui, eu não tinha visto, agradecer aqui
ao Stick, a contribuição do Reflexão Sempre. Muito obrigado aí, pedindo a vocês todos que sigam o exemplo aí do Reflexão Sempre, do nosso amigo Ernesto Abdala Filho, e contribuam para sustentar aqui o nosso canal combativo, revolucionário e a nossa programação 24 horas no ar. Vamos caminhar que nosso tempo está curto. Bom, rapidamente destacando, né, que o Bolsonaro, ele que está deixando, por exemplo, exportarem todos os alimentos e o preço do arroz, do óleo, do feijão, tudo subir, né, porque o interesse é favorecer os exportadores, né, e deixa o povo morrer de fome, né, deixa a inflação correr solto no Brasil. Hoje o Bolsonaro anunciou, né, nas redes sociais e com imagem como essa que nós estamos vendo agora, dele pousando no estande de tiro, que liberou, né, simplesmente resolveu liberar as alíquotas, zerando o imposto de importação de armas, de pistolas, né, revólveres e pistolas. É interessante que não tem nada a ver. A gente vem denunciando aqui que a política do Bolsonaro não é armar a população, porque essas armas e essas pistolas aí, por exemplo, não vão servir para defender a população pobre que está sendo fuzilada pela PM, porque a população pobre não vai ter acesso a essas armas. Não vão servir para os sem terra se defenderem dos jagunços, né, que invadem as suas ocupações, né, para matar, para expulsar os trabalhadores sem terra, os sem teto. É a arma para armar ainda mais as máfias, as empresas privadas, né, como aquelas lá do Carrefour que mataram o João Alberto, né, para servir aí na mão dos policiais como armas alternativas, e para o pessoal, para a direita, que está interessada nessa política de repressão. E é um ataque à própria indústria nacional, né? Quer dizer, nós estamos em pleno Natal agora. Para comprar produtos alimentícios importados, você tem que pagar imposto. Mas para esse reduzido grupo comprar arma, não precisa pagar imposto, né? E, inclusive, numa guerra aí, causando aí notório prejuízo para a própria indústria nacional do setor. Quer dizer, a política do Bolsonaro ela é entreguista, né? E ela é repressiva. E é uma política de armar uma minoria direitista, conservadora, contra uma parte da população e precisa ser denunciada como tal. Bom, vou passar para a Andréa. É um complemento das notas anteriores, né? Esse problema da violência, da repressão, que é sobre o altíssimo índice de mortos negros pela polícia em vários estados do Brasil. Vai lá, Andréa. Olha, Taninha, esse assunto é um absurdo, né? Porque, na verdade, né, foi um levantamento da rede de observatórios de segurança, e negros são a maioria dos mortos pela polícia em 5 estados. 5 estados. Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, né? E aí a gente tem que começar a pensar, né, em algum desses estados, porque são estados que, teoricamente, estão mais à esquerda, né? Deveriam ter uma relação mais diferente, né? Pelo menos uma relação diferente com a segurança pública. A Bahia apresenta o maior percentual, 97% dos mortos em ações policiais eram negros. No estado do Pernambuco, essa proporção entre as vítimas cai para 93%. Segundo esse relatório, o Rio de Janeiro matou 1.814 pessoas no ano passado, sendo que dessas, né, eram 86% negras. No Ceará, esse percentual foi de 87%, Estado de São Paulo 63%, e de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, 74% dos homicídios foram de pessoas negras e 79% dos mortos também foram de pessoas negras. Saiu, Toninho, o relatório, foi desse mês de novembro, né? Foi mês de novembro. Deixa eu só pegar aqui que eu tenho essa notícia que eu estava resolvendo, a gente estava conversando sobre isso no Giro das 11. E na Bahia saiu no jornal Correio 24 Horas que o número de assassinatos, olha, novembro teve 127 assassinatos, nesses 127 assassinatos, a maioria deles jovens negros. Então, na verdade, você tem jovens negros morrendo
de toda forma, né, Toninho? Seja pela própria abordagem policial, pela forma como a polícia, né, chega, né, e aborda, né, o jovem. Segundo esse relatório, os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, né, diretamente com as Secretarias de Segurança dos Estados. Depois foram checados e comparados com as informações de acordo com o IBGE. A situação da segurança pública nesses estados, ela tem sido monitorada, né, pela Rede de Observatórios de Segurança. A gente não pode esquecer, por exemplo, que São Paulo, Rio de Janeiro, né, agora o Rio de Janeiro não mais com Witzel, mas a princípio com Witzel, né, e Dória também elevaram o tom com relação à segurança pública, não é? Antes do Dória ser o João Biden, né, Toninho? Quando ele ainda era o Bolsodória, não é? A propaganda era pautada nessa perspectiva mais né, da tolerância zero, de uma coisa mais, né, uma atitude mais violenta por parte da polícia, inclusive foi falado durante a propaganda política. Da mesma forma que o Witzel, né? Chocado, mais uma vez, levando em consideração, né, governos como o da Bahia, né, enfim. Mas é muito sério, né, Toninho? Nessa semana, quando eu falei que eu estive com o Giro das 11, eu estive com a Vilma Reis estava muito abalada, né? Muito abalada, porque é uma liderança, né, do movimento negro e que cobra, né, do público, que cobra do STF e que cobra efetivamente que algo seja feito. Ok. Bom, vamos caminhando para o finalzinho e daqui a pouco a Andrea entra com a última dela falando sobre a vacina lá no Reino Unido, mas eu queria antes destacar, né, justamente que no momento em que há toda essa campanha por parte dos governos de procurar primeiro disputar aí quem vacina primeiro, né? Mesmo que seja para vacinar meia dúzia, como vem acontecendo hoje, né? Vem acontecendo no Brasil e também no exterior, na maioria dos casos, né? A exceção, inclusive, não é divulgada. Por exemplo, a Rússia iniciou a vacinação no último dia 5. Isso aí não teve muita repercussão na imprensa capitalista, mas vacinando trabalhadores da saúde e trabalhadores da educação, né? Daí dá para ver que não é uma prioridade só de conversa, mas efetiva, uma forma de valorizar os trabalhadores desse setor fundamental que é a educação. Bom, mas um dado importante que vem hoje é que o número de mortos na chamada segunda onda, né, pela Covid-19 na Europa ultrapassou o número de mortes da primeira onda, né? Um balanço realizado agora até o dia 6 de dezembro mostrou que foram mais de 152 mil mortos na Europa, né, de 1º de agosto a 6 de dezembro. Quer dizer, período que equivale aí a essa chamada segunda onda. Quando, na primeira onda, né, de 1º de março a 31 de julho, haviam morrido 136 mil pessoas. E estou desprezando aqui as centenas e unidades, dezenas e unidades, né? Bom, essa situação é importante porque chama atenção para o caso que vocês vejam que no Brasil a primeira onda nem chegou a baixar, né? E nós estamos entrando, esse número que a Andrea destacou aqui hoje, mais de 800 mortos, né? Que acontece pela segunda vez aí nas últimas semanas, mostra que a situação está caminhando, todo um esforço para falar de vacina, né? Porque realmente, não, no Brasil e em todo o mundo, vocês têm aí na telinha de vocês os números de mortos nesse momento em todo o mundo, e nós estamos vendo uma situação em que as coisas estão para lá de estarem fora de controle, né? Não só nos Estados Unidos, né, onde o número de mortos nas últimas 24 horas chegou quase 2.600 mortos, né? Foram recordes atrás de recordes nas últimas semanas, mas também nos outros países onde a situação se mostra totalmente fora de controle, né? Só para destacar aqui, entre os países que nesse momento tem maior número, bom, depois do Brasil, que foi destacado, ultrapassou a marca de 179 mil em dados atualizados agora à noite, né? A gente tem a Índia com 141 mil mortos, né? A gente tem aí o México
com 110 mil mortos, mostrando aí a incidência sobre a população pobre e trabalhadora, porque também nos Estados Unidos é isso que acontece, né? Bom, mas a situação na Europa é uma situação para lá de periquitante, né? A Itália já ultrapassou 61 mil mortos, se a gente comparar, bom, o Reino Unido tem mais, 62 mil mortos, daí a gente vê a pressa em falar de vacina no Reino Unido, 62 mil mortos, né? Então aí tem toda uma campanha, vacinar uma velhinha de 90 anos, que coisa linda, né? É toda uma publicidade, a esperança que surge no mundo, 62 mil mortos, né? No segundo país mais rico do mundo, né? Bom, e aí eu passo para o André para dar uma comentada na última notícia, que é justamente essa da vacina no Reino Unido, que já começou a aparecer problemas, né? Toninho, mas é óbvio, né, que isso iria acontecer, não tem jeito. Então, por quê? Primeiro, quando eu estive conversando com uma pessoa, um pesquisador da Fiocruz, ele falou assim: olha, o que já está sendo feito já é. Primeiro, que a gente tem que levar em consideração que uma vacina demora muito tempo para ser, né, elaborada, o processo dela é muito longo. Quer dizer, o que tem sido feito já primeiro, que é uma coisa que é plausível, mas, por outro lado, tem que se ter muito cuidado. Né? E o cuidado que ele fala é exatamente nesse processo, né, de você passar por todos os processos nessa vacina. Agora, a gente sabe, por exemplo, né, que a vacina da Pfizer, no Reino Unido, então, ele pede que pacientes com histórico alérgico grave evitem tomar a vacina da Pfizer. Né? 2 trabalhadores do setor da saúde tiveram reações depois de receber a injeção, e aí né, a autoridade reguladora dos medicamentos da britânica, né, que enviou então essa nota advertindo então aos hospitais que, ao distribuir as vacinas, né, evitem a imunização em pacientes com históricos relevantes de reações alérgicas a outras vacinas e medicamentos ou alimentos. Né? Toninho, é uma insegurança tremenda, porque você pode não ter, sei lá, né, alergia. Né? De repente você vai tomar injeção, uma composição com aquilo que você toma de medicamento, eu não sei se pode ter reação, as pessoas não têm noção também do que vai acontecer. Né? Então é importante a gente saber e ter esse tipo de informação, né? Que vai vir a vacina, mas tem que ser uma vacina pensada, com muito cuidado, não é? Esse atropelo, né, para vacinar, eu acho que está nos colocando em risco, né? 2 membros da equipe de saúde sofreram, então, reações, né? Que foram reações que receberam depois da vacina na terça-feira, e são reações alérgicas. Por histórico, então, eles estão, né, eles entendem, né, deixa eu pegar direitinho aqui o nome, que agora eu perdi, que a reguladora de medicamentos, né, britânica, entende que os casos graves, né, como desses pacientes que já sofreram, então, né, esse tipo de reações, ou que precisam, né, de autoinjetor de adrenalina, como era o caso desses 2 trabalhadores afetados. Então, eles sofreram, né, uma reação, tiveram que tomar adrenalina, e é isso, Toninho. A gente está né, o porta-voz da empresa afirmou que o medicamento foi bem tolerado, olha que bom, né, durante o ensaio clínico em 3 fases, e que o comitê de monitoramento não relatou graves problemas de segurança. A minha pergunta é, Toninho, quando a gente for começar a tomar, né, algo que não se fala muito são as sequelas da vacina. Eu acho que o que falta é ser colocado isso por parte das empresas que estão produzindo, porque não estão produzindo como um bem social, estão produzindo como um mecanismo econômico, estão procurando lucro através disso. Né? Eu acho que esse lucro é que vai trazer grandes problemas. É isso aí, André. Nós vamos encerrando por aqui mais um resumo do dia, agradecendo aí ao Fernandes da Silva pelo superchat, ele que questionou aí qual vai ser o custo para armazenar essa vacina a 70 graus negativos. Bom, agradecendo a todos vocês que participaram, que contribuíram. Amanhã a gente volta com mais um resumo do dia e a Andréia volta na semana que vem com a gente. Né? Muito obrigado pela participação. Um beijão aí, Andréia. Boa noite a todos.